Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco, adquirir um pouco de noções básicas daquilo que a gente chama de direito administrativo, né? A administração, ela é uma ação. Ela é um conjunto de verbos que está diretamente ligado a uma atenção, a uma preservação de algo que está definido sua função, né? Então a gente sabe como funciona. A primeira passo para você saber da administração, você tem que entender qual que é o produto da função de todos esses verbos nos seus devidos lugares, nos seus devidos tempos, nas suas devidas responsabilidades nesse exercício. Conhecendo esse produto, então, você sabe, você colhe, você entende e se relaciona com esse valor. Você fala assim: ah, beleza, então é por isso que eu estou aqui, para exercer convicção, manutenção entre todos esses verbos, entre todas essas ações, para garantir esse produto final, né? Administrar é isso. Você gera uma responsabilidade de alvo em relações coincidentes sobre essa manutenção. Então você precisa dividir as etapas e conhecê-las bem. Então a primeira parte é conhecer o produto e dar o valor, se relacionar. E depois você conhece as partes que desenvolvem esse produto. E essas partes vão comunicar as suas necessidades. Essas necessidades, elas não podem ser ignoradas, como muitas pessoas fazem com os seres humanos, subestimam os seres humanos, né? Então, essas etapas não podem ser subestimadas, essa comunicação ela não pode, né? Se um funcionário fala alguma coisa, se alguma coisa está falando ali, quer dizer que essa fala ela deve ser admitida. Ninguém fala à toa, certo? Então, a pronúncia ela é uma atenção para o administrador. Na verdade, toda comunicação que é dada nessa parte que foi dividida, ela é importante tanto para a próxima etapa quanto para a etapa que acontece, né? Para a construção, para... Ixi, a câmera deu um desvio aqui de padrão. Aí melhorou, né? Então vamos lá, vamos retomar esse entendimento, essa acolhida, né? Já que já tudo está pronto no universo, a gente só precisa acolher isso e dar uma certa ordenação nisso, que é o que acontece. Bom, então administrar é a arte de você conhecer e pegar, né? Dentro dessa comunicação, você atender, né, principalmente as emergências que nascem nessa comunicação, nessas etapas. Se por acaso isso passar pelo administrador, ele pode ter um problema muito maior, né? Ele pode gerar um risco que não pode voltar atrás, né?
Você tem coisas que acontecem na administração que se deixam passar, né? Olha só, se subestimam a comunicação das etapas, desses verbos, as pessoas podem desenvolver muitos problemas muito sérios que não voltam atrás, né? A gente tem exemplos na saúde das pessoas, né? A gente tem exemplos disso em muitos comércios que tentaram, né? Muitas iniciativas comerciais que tentaram e não deram certo, não perpetuaram. São poucas vitórias que a gente tem pela vida. O que é uma vitória? É uma coisa que se mantém. A vitória, ela se mantém estável, né? Não que as coisas não precisam mudar, coisas mudam, mas a estabilidade, ela é visível, né? A estabilidade é visível. A gente consegue acessar alguma coisa e ver que ali existe estabilidade, né? É claro que a gente consegue ver o passar do tempo. Agora, dentro dessa estima, existem muitas coisas acontecendo ainda, só que muito instáveis, sabe? Quando você comunica com uma pessoa e percebe que ela é instável, ela não tem uma qualidade de criar uma relação que faz você confiar nela no sentido matemático das sensações mesmo, das progressões, é uma pessoa que eu diria que tem um termo certo para isso. Uma pessoa que é poxa, eu esqueci o termo. Tava quase lembrando aqui. Mas a gente tem essas questões e aí isso não é seguro pra gente, né? Dentro dessa linha de convenções, né? O ser humano, ele foi feito para procurar segurança na hora que ele não está em atividade, em ataque. Então, quando ele não está caçando, ele está procurando a segurança, né? É a segunda caça do ser humano. A primeira caça é ele sai de casa, sai do seguro para buscar alimento. Então, ele cria um momento de caça, um personagem que vai derrotar o seu inimigo, né? Seja o inimigo que for. O inimigo da pessoa, da administração, é uma comunicação que não foi equilibrada, que não foi sanada. É uma comunicação inteligível, né? É você dirigir algo e perceber que ali existe um som, existe uma comunicação que você não controla. Ou que você não sabe de onde vem. E aí, o que acontece? Depois que a primeira caça acontece, existe a segunda caça, que é a procura de segurança, né, para poder usufruir dessa caça. Então, sempre é assim. O ser humano, ele é feito para isso. Ele tem essa administração em vida. Porém, com o passar dos anos e das revoluções históricas e das apreciações artísticas, nossos pais, nossos irmãos e irmãs caíram em derivas, né? E aconteceu várias derivas dessa geração de administradores. Hoje em dia a gente tem caças de todas as dimensões que a gente nem consegue crer que é caça, mas é uma caça para um indivíduo dentro das gerações derivas, né? Dentro dessas revoluções que a história trouxe, de todas as derivas de necessidades humanas. Isso trouxe muita dor e também muita alegria, né? Obviamente,
trouxe muitos desejos que não haveriam de existir. E aí, nós administramos isso. A nossa sociedade administra isso. Você paga por isso. E às vezes você nem é a favor disso, né? Você só queria ter um grupo de irmãos, ter a segurança de ir caçar, de ir trabalhar e voltar para casa, ter condição de dar a caça, dividir a caça que você fez. Só que hoje em dia isso não é tão simples assim. A gente paga por transportes, a gente paga por celebrações, construções que nós nem todos usufruímos. Mas a gente paga, a gente sai para pagar isso. Em nome de quê? Aí a gente tem em nome de empresas, em nome de relações empresariais, em nomes de novas formas de trabalho, novas formas de conquistar valor, né? Novas formas de gerenciamento de vidas, novos preparos dos seres humanos para a vida. Você acha que a pessoa, antigamente, ela precisava de provar um monte de coisa que hoje a gente precisa de provar para ter valor? O ser humano, ele não subestimava o outro tanto assim, né? Ele sabia que, sendo humano e obedecendo a natureza do trabalho, esse ser humano seria um profissional, um bom profissional. Isso sempre foi certo. O único diferencial que a gente tem hoje é que existe a competição. Então é lógico que você é capaz de ser um médico, é lógico que você é capaz de ser um artista, é lógico, ninguém tem dúvida disso. Se existe alguém que tem dúvida disso, esse alguém, ele não é uma pessoa estudada da vida, ele não conhece a si mesmo, ele não conhece a verdadeira realidade dos processos, né, das montagens. E aí o que acontece? Isso é um mal. Isso é interessante para muitas pessoas, né? Utilizar esse mal contra o mundo, contra a sua realidade, a sua natureza. Falar que você não consegue algo, isso é cruel, isso é mal. Na verdade, todos nós conseguimos tudo. Se você subestima, se você não acredita nisso, você está com algum problema de se afirmar. Ou você utiliza essa informação como uma admiração sua, né? Uma autoadmiração. Tudo bem, não tem problema. Só que isso não é uma verdade. Isso não é. Isso tem se tornado verdade a partir do momento que as pessoas elas passam a acreditar nisso sobre a ocupação das competições. Então a competição, ela destrói toda a verdade e cria uma definição. Ela diz que você é o cara. Só que todos nós somos. Você é o filho de Deus. Você é o cara que vai salvar o mundo. Você foi feito para isso. Você é o artista. Você é o diretor. Você é o dono. Você é o filho. Você é isso. Mas não é verdade. Isso é a maior mentira que a gente tem. Nós somos o que a gente sempre foi: animal, ser humano, em organização de comunidades. Tá? O mal, essa definição, essa competição,
trouxe uma variação de histórias, porém essas histórias, elas fazem muitos seres humanos se distraírem. E essa distração dos seres humanos faz com que os seres humanos acreditem em coisas que não são verdades. Que acreditam que essa nova forma de história, essa nova participação, esse novo encargo, essa personificação dos homens por competição é a verdadeira vida. Então eu sou isso, eu realmente sou o cara. Olha só, olha ao meu redor. Tá todo mundo ali desempregado e eu tô empregado. Então eu sou o cara. E não é assim. Isso é uma informação validada por essa deriva histórica. Eu não sei quem escolheu isso. Eu não sei se isso foi escolhido pela massa ou pelas empresas que foram controlando a massa para que a democracia sobre essa revolução que aconteceu no século passado fosse sendo controlável pelos empresários, pela alta elite, e jamais quer perder o poder, Afinal de contas, ela não quer admitir que ela é igual a nós. Ela quer ter o controle, quer ser a administradora de todo esse poder. Então, vamos lá. Vamos estudar um pouco o direito administrativo, porque o direito administrativo é um tema que cai em bastantes provas de concurso público, e ela vai tratar, de quais são os direitos administrativos. Vamos dar uma aqui, noções de direitos administrativos. Atos administrativos, ações com efeitos jurídicos, como nomeações, autorizações, licenças. Então, hoje em dia, se alguma coisa quer acontecer, ela precisa de pedir licença, Ela precisa de autorizações ou precisa de nomeações. Serviço público. Atividades que o Estado presta diretamente ou por delegação ao particular. Esse é o serviço público. Poderes da administração. Poder vinculado aplica a lei sem liberdade de escolha. Poder discricionário permite margem de escolha. Poder hierárquico organiza e fiscaliza órgãos subordinados. Poder disciplinar aplica sanções a servidores. E poder de polícia restringe direitos no interesse coletivo. Então, tá vendo? A sociedade, o que era uma comunidade e se tornou uma sociedade, até mesmo um país, tudo isso foi licenciando, necessitando de organizações. Então, cada uma dessas organizações precisa de uma coisa que a gente chama de poder. O poder é aquele que consegue colocar as pessoas, consegue chamar
os verbos para a organização. Então o poder ele pode virar e falar e apontar para você e dizer assim, ó: "Ei, você é isso. Ei, você é X. Ei, você vai fazer isso. Ei, isso que você tá fazendo, isso é errado." Então, você tá entendendo como que a gente fez nascer o erro, o mal, né? Ah, o mal existe. Ah, o mal existe. Não, nós nascemos o mal, né? Quando a gente instala um poder, esse poder ele é muito perigoso, porque ele vai começar a criar uma série de pesquisas, uma série de investigações, olhos para derreter lápis e pintar partes para dizer que semelhanças aparecem com isso e que devem ser dadas a isso sobre o mérito da aparência, sobre o mérito da inscrição, sobre o mérito da semelhança, sobre o mérito da observação, sobre o ajuste da aparência que às vezes acontece. E a administração ela está aliada ao poder, porque a administração ela é a parte que escuta tudo isso e acha crédito para utilizar o poder que consegue afirmar para todo mundo, ó, todos calados. Esse é o poder, né? Ou você vai ser isso, mas eu quero ser. Não, você vai ser isso. Tá vendo o poder? Ele destrói o que eu quero. Você não quer nada. Ah, você quer? Então deixa você aí. Quando você deixar de querer, aí você vai ser alguma coisa perante ao poder administrativo. É pesado, dói, não é fácil, mas as pessoas fazem festas e fazem sorrisos e fazem fotografias e fazem viagens para parecer que é fácil aquilo que nunca foi. E aí você é levado a viajar nas aparências dos seus semelhantes. Poxa, isso aí eu tiro de letra, olha só. Se fulano acha que é fácil, para mim é fácil também. Eu não sou diferente dele, nós é igual, nós é semelhante, nós é da mesma família. Nós somos, né? Então, é só eu me dedicar igual ele se dedica que eu vou me tornar igual. Mas não é, o poder administrativo não faz isso. Jamais você tem o direito de escolher sobre a administração. Você tem o direito de achar que acreditou, mas você não tem o poder, meu amigo. Sinto muito. Se você consultasse a sua verdadeira essência, a verdade do seu eu, você veria que você não escolheu nada nessa vida e se encontraria perdido. Só que você não quer dizer a si mesmo que você é um perdido. Você quer olhar para o redor e falar assim: cara, eu venci. Eu tô empregado. Eu tenho meu emprego. Eu tô casado. Eu tenho minha família. Eu tenho meu carro. Eu pago minhas contas. Eu venci. Venci, olha lá. Olha ali. Cara, não. Eu não tô perdido, não. Eu venci. Né? Você quer escutar isso o tempo todo. Essa é a melhor música que você coloca, né? Eu venci. Você sai de casa e olha. Eu venci. Você pega o copo e ó.
Venci. Que maravilha, que gostoso. Eu venci. Eu venci, eu venci, eu venci. Tô convencido, sou convencido, eu venci. Mas se você fosse consultar a verdade, você se esconderia. E é o que você faz. Por mais que você tenha vários álbuns de música dizendo você venceu, a verdadeira verdade, todos nós sabemos, você é um perdedor. Nós somos perdedores. Não, nós somos. Ah, mas um dia eu pensei que eu queria isso e eu tenho isso. Tá, tudo bem, mas se você conseguisse, né? É meio difícil. É difícil. Mas se você fizesse uma cirurgia de consciência e entrasse nos meandros das suas verdadeiras vontades, né? No agora, no presente, você diria assim mesmo: eu estou preso nessa falsa vitória. É melhor eu sair daqui e parar de olhar essa verdade. Você fecha isso aqui, reza assim, ó, guarda no cofre. Vamos voltar para a vida normal. É melhor. Você chora e volta. É. Então é o que a gente tem. Bom, mas por que a gente tem isso? Né? Por causa do poder. O poder, esse poder que vem do além do tempo que você nasceu. Quando você nasceu, você que está aí hoje, esse poder já vinha sendo exercido há muitos e muitos anos. Né? Não é, a Bíblia não está aí, não é à toa. A palavra de Deus, de um poderoso, de um Criador, não está aí, não é à toa. O poder, ele está aí movimentando e delirando as pessoas já há anos por conta dessas derrotas que precisam parecer vitórias. O poder, ele faz isso. E aí, quando a gente tem Constituição, direitos administrativos, elas dizem: olha, eu tenho todo o poder, mas eu vou fazer você ter esse poder a partir de uma obediência. Então, não é uma audiência, é uma obediência. Eu não quero ficar te atendendo numa reunião igual a gente fazia antigamente. Eu não quero me reunir com você, eu não quero ver todo o seu choro e o seu lamentar. Não, eu quero ver se você vai ser obediente. Você vai ser um perdedor que vai conseguir parecer que é um vitorioso por causa que eu vou te dar um pouquinho de poder. Se você for obediente, eu vou te dar autorização para fazer isso, para montar esse comércio, para parecer que é um vitorioso entre nós, para gerar uma certa inveja naqueles que não foram obedientes ainda e não chegaram até a mim e disseram e foram obedientes para poder ganhar essa autorização, né? Então, é exatamente isso, cara. Exatamente isso. Esse poder, ele faz isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Então tem esses isso pra lá e pra cá. Então, isso é uma noção de direito, né? Agora, o direito, antigamente a gente virava e falava assim, ó, nós vamos fazer uma reunião com os nossos pais, com o rei, para pedir ele autorização, para poder plantar uma outra coisa, para poder cultivar outra coisa, para tentar fazer a união de duas espécies. Eu vou pedir autorização pro dono, pro rei, para a sociedade, né? Porque a sociedade, se você
tá lá na rua e você instalou uma loja sem o direito, sem o poder, cara, a sociedade vai destruir você. O rei, ele vai cobrar de você, e aí você vai cair, ó. Então você precisa, para montar isso, você precisa de uma obediência. Que era uma audiência, o que era uma reunião, agora é uma obediência. Só que essa obediência precisa que você tenha a condição financeira, tenha os documentos, vá no cartório, pague isso, pague aquilo, para que você tenha essa entidade maior aqui que vai te colocar nessa relação social, vai te colocar nesse degrau da sociedade, né? Você vai passar a ser vista como uma proprietária, como uma pessoa que sei lá, uma pessoa ligada à sociedade, né? Atualizada, né? Movimentando isso e aquilo. Vamos lá, direito administrativo. É o ramo do direito público que estuda as normas e princípios que regem a organização e funcionamento da administração pública. Então, existe uma coisa que é a administração pública. Porque se existe a pública, existe a privada. Certo? Bem como as relações entre esta e os cidadãos. Então, beleza. Administração pública, cidadão versus a administração pública. Por quê? O dinheiro público, ele vem dos impostos, ele vem de várias relações humanas, né? Não é à toa que um comércio ele tem que pagar impostos, né? Ele precisa de pagar impostos para o rei, impostos para a sociedade. As pessoas que consomem aqui, elas pagam os impostos para que essa pessoa pague impostos para a sociedade, para a comunidade. Porque ela tá com esse posto, ele tá com esse imposto aqui, ó. Esse posto comercial, eu diria, né? Posto a ser pago, né? E aí o que acontece? Isso precisa ser administrado porque com o passar dos anos, esse posto ele vai ficando mais caro, os documentos eles precisam ser renovados, né? O valor ele vai mudando, né? As pessoas com direito vão mudando, então isso tudo muda. Ele trata da atuação do Estado no desempenho de suas funções, como a prestação de serviços públicos e a execução de políticas públicas, e busca garantir que essa atuação seja realizada de forma eficiente, transparente e dentro dos limites da legalidade. Tá, então existem várias coisas que foram aparecendo, né, foram sendo comunicadas por essas relações, e essas coisas elas foram se tornando políticas, né? O que é a política? A política, ela é uma coisa assim, ó. Você tinha uma quadra e você deu essa quadra para todo mundo. Só que em algum lugar, em muitos lugares, as quadras elas começaram a romper aqui. Opa! E romper aqui também. E romper aqui. E romper aqui. Então, em todas as quadras que você deu, começaram a aparecer problemas.
esses problemas foram sendo resolvidos e foram aprendendo a relação problemática. Opa, então os problemas e suas resoluções geram para nós políticas, né? Política, o que acontece? Você pole aquilo que você dava para dar algo cada vez menos problemático para as necessidades das pessoas. Então, você vai aprendendo com o passar do tempo que você não tem que dar uma quadra, você tem que dar alguma coisa mais ou menos assim, ó, que é o sentido orgânico, né? Isso daqui, ó, dá menos problema para a pessoa que recebe do que isso daqui. Então, isso aqui, ó, é a solução para todos os problemas. Então, a política, ela dá algo, né? Quando ela faz a Constituição, ela traz algo para nós, para a política gerar algo, uma relação do humano, do ser humano com o Estado, que é o conjunto de humanos, né? Mais constituinte, mais polida, mais funcional. E aí existem as políticas de administração pública que foram geradas também com o passar desses anos, né? Para que a gente vai fazer isso se isso dá problema? É melhor a gente já fazer algo que não dá problema. Então vamos emitir aqui, ó, um documento com menos problema. E assim acontece. Os direitos dos cidadãos da administração, em relação à administração pública, o direito da própria administração pública quando recebe os dinheiros, os impostos, né? Então existe toda essa parte. A estrutura da administração pública estuda os órgãos, entidades e agentes que compõem a administração pública, tanto na esfera estadual quanto municipal. E aqui a gente começa a perceber. Quando a gente fala a esfera estadual, a esfera municipal, quer dizer que a gente tem, né, um conjunto de verbos, né? Dentro de cada esfera, a gente tem um conjunto de ações. E esse conjunto de ações, ele está falando, ele comunica com o público que fala dos problemas. Só que como o público fala dos problemas? O público fala dos problemas porque os problemas eles ficam à vista, eles ficam sobre as passagens municipais, sobre o tempo esses problemas aparecem. Então, essa comunicação de problema, ela simplesmente fala assim, olha, aqui ó, nós na administração federal estamos com os problemas de remuneração adequada para as áreas dos estudantes, porque a gente está vendo greves, a gente está vendo notas ruins, a gente está vendo uma relação de pioramento na relação dos estudantes, né? Muitos estudantes estão largando a faculdade, tudo aquilo que a gente preparou para eles, para seguirem a carreira autônoma, porque perceberam que muitas pessoas com diploma que foram estudadas, que passaram 30 anos estudando, 20 anos estudando, estão dirigindo para aplicativo, coisa que não precisa de formação. E aí
é um problema sério isso, porque a sociedade, ela garantia, olha, seu filho vai, com esse dinheiro que você tá dando, com essa luta que você tá sofrendo agora, tá pagando os impostos, o seu filho vai poder ter faculdade e vai poder ser alguém nessa vida. Ele vai poder ter um salário adequado, ele vai ter uma educação adequada e ele vai conseguir um emprego adequado. Mesmo sendo o que o seu filho não quer, o que ninguém quer isso. A gente tenta seguir as pessoas que fingiram que queriam isso e aquilo. A gente já falou isso no começo do vídeo. Mesmo não sendo, a pessoa segue o caminho e aí ela se vê, opa, agora sim, né? Tô com meu diploma, agora vou conseguir meu emprego para me comprar minha casa, para me casar na igreja, para me fazer aquela festa toda, ter o meu carro, meu apartamento e tudo. Quando vê, a pessoa sai, arruma um emprego que não é um emprego que remunera bem, né? É um emprego que remunera assim, se a pessoa é formada, então ela tem que ganhar 2 salários mínimos, né? Isso, ninguém quer isso, né? 2 salários mínimos, cara. Que isso? Como que a pessoa ela vai comprar uma casa? Como que ela vai conseguir casar numa igreja, fazer uma festa? Como que a pessoa vai? Só se a pessoa ela for de outro planeta, sinceramente. Como que ela vai pensar em ter filhos, em dar uma educação de qualidade para os seus filhos com um salário desse? Na base das velhas e dos velhos automotivantes que dizem que tem pessoas que fazem milagres com um salário até hoje. Sendo que as casas, elas estão com casas sim, nem tão boas, nem tão em locais boas, estão custando uma fortuna, né? Então, isso aí é muita. Aí eu tava no exemplo, né? Desculpa, tava no exemplo. E aí, aí a greve, aí tudo fala lá, ó, espera a administração pública, faça o favor, escute aqui, né? Nós aqui da Federal estamos tem greve, tá com isso aqui lá. Aí a administração pública leva tudo por os poderes e os poderes eles tentam entrar em alguns acordos, né? Procurando melhorias para essas instituições. Isso é poder público, né? São poderes públicos que deveriam, o poder público fala assim, ó, isso, né? Olha só isso tem que ser pago com tanto dinheiro, né? Então, o que acontece? O poder público vai falar assim, opa, não pode ser mais isso, tem que ser diferente disso. Então, olha só, não pode ser mais isso. O poder é que manda, né? Tem que ser diferente disso. Olha, tá vendo? Então, o isso tá tudo na jogada. É isso ou isso, né? Isso ou isso. Os poderes e deveres da administração pública. Outra parte, né? A administração ela tem os seus poderes e tem os seus deveres. Ver aqui. Ver se vamos conseguir. Aqui. Define os limites e as possibilidades de atuação do poder.
Então, opa, até um poder tem limites. Público, incluindo os poderes administrativos, como o poder de polícia, o poder regulamentar e o poder disciplinar. Então, olha só, tá certo, a gente pode, mas desde que seja, né, sobre essas condições. Senão, você vai estar contra o poder e você não vai poder. A administração é isso, né? As relações entre a administração pública e os cidadãos. Outra parte estudada, abordada dentro dessa. Que bosta, hein? Carai. Deixa eu ver aqui. Poderes e deveres. Aqui. As relações entre a administração pública e os cidadãos. Regula as relações jurídicas entre a administração pública e os indivíduos, estabelecendo direitos e obrigações para ambas as partes. Então, os indivíduos, né, eles às vezes querem fazer algumas coisas nessa vida, né? Querem abrir o próprio comércio, querem algumas independências, querem direito para construir prédio, para fazer isso, para fazer alguma festa, promover algum evento, né? Beleza, tudo bem. Só que você precisa, dentro dessa sua vontade, você precisa estar de acordo com os deveres, né? Você precisa de seguir uma série de coisas estabelecidas pela relação cidadã com a administração pública, que é o que representa a vontade da maioria segundo a política do além, né, que vem lá de trás e se perpetua até hoje. Os atos administrativos define os requisitos de validade dos atos praticados pela administração pública, como a competência, a finalidade, a forma e o motivo e o objeto do ato. Requisitos de validade dos atos praticados pela administração pública. Então, quais que são as competências? Qual que é a finalidade da administração pública? Qual é a forma que a administração pública trabalha? Qual que é o motivo, o objetivo? Esses são os atos. Ações com efeitos jurídicos, com nomeações, autorizações e licenças. Contratos administrativos estabelece as regras para a realização de contratos entre a administração pública e particulares, incluindo as licitações e a execução de contratos. A responsabilidade civil do Estado define as situações em que o Estado pode ser responsabilizado por danos causados a terceiros em decorrência de sua atuação. Então, tem as responsabilidades civis, né? O controle da administração pública vai regular os mecanismos de controle da atuação da administração pública, como o controle judicial, o controle administrativo e o controle social. Princípios fundamentais do direito administrativo. O direito administrativo é regido por diversos princípios, entre os quais se destacam. Vamos fazer uma anotação aqui, ó. Princípios. Tudo parte dos princípios.
Ó, legalidade. A legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Legalidade, o que a lei permite. Isso é o que é legal. Impessoalidade. A administração pública deve tratar todos os cidadãos de forma igual, sem favorecimento ou discriminações. Então, tratamento igual às pessoas. Moralidade. A administração pública deve agir com ética e probidade, buscando o interesse público e evitando a prática de atos ilegais ou imorais. Então, a moralidade é interesse público, agir conforme o interesse público. Publicidade. Os atos da administração pública devem ser divulgados para os que os cidadãos possam ter conhecimento deles. Então, os atos devem ser divulgados. Eficiência. A administração pública deve buscar a melhor forma de realizar suas atividades utilizando os recursos públicos de maneira mais eficaz. Então, melhorias, né? Buscar melhorias. Supremacia do interesse público. O interesse público prevalece sobre o interesse privado, de modo que a administração pública pode tomar decisões que afetam os direitos individuais em nome do bem comum. O interesse público prevalece sobre o interesse privado. O interesse público prevalece interesse privado. Então, o que o público quer, uma pessoa não quer, isso não faz diferença. Fontes do direito administrativo. As principais fontes do direito administrativo são: então, da onde que o direito administrativo tira concordância, né? A Constituição Federal diz sobre o direito administrativo, estabelece as bases da organização do Estado e da administração pública. As leis, tanto as leis ordinárias quanto as leis complementares e as leis delegadas, estabelecem normas gerais e específicas sobre a administração pública. Então vamos lá, Constituição, as leis, os decretos e regulamentos
Os decretos e regulamentos são atos normativos expedidos pelo Poder Executivo para detalhar e complementar as leis. As decisões judiciais, especialmente as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, têm um papel importante na interpretação e aplicação das normas do direito administrativo. Então ele interpreta e aplica. A doutrina, ou seja, os estudos e análises de juristas sobre o direito administrativo, também serve de fonte para a interpretação e aplicação das normas. Os costumes. Em alguns casos, os costumes podem ser considerados fontes de direito administrativo, desde que não contrariem a lei ou a Constituição. Então, alguns costumes são fontes, né? Fontes do direito administrativo. Uma vez que, se não contrariarem a lei ou a Constituição. O direito administrativo é um ramo complexo e abrangente, que envolve diversas áreas do conhecimento jurídico e que tem um impacto direto na vida de todos os cidadãos. É fundamental que os agentes públicos e os cidadãos conheçam as regras e os princípios do direito administrativo para que a administração pública possa funcionar de forma eficiente e transparente, gerando respeito aos direitos e interesses de todos. Então é basicamente isso, né? A administração, ela existe para ter um poder que é estabelecido, né, para dirigir toda a sociedade, toda a sua oferta de passar por aqui ou por ali, deixando a sua oferta, a sua marca, o seu olhar, o seu dado, que é uma das coisas mais valiosas que tiramos, né, na atualidade, porque o dinheiro, ele não tem valor. O dinheiro, ele paga aquele que consulta o seu valor sobre a passagem. Você tá entendendo? Você é a maior prova de respeito, de qualidade de vida, de informação que a gente pode ter. Então o dinheiro, ele é para pagar as pessoas que se dedicam a essa intelectualidade, a essa administração, e não é propriamente dito a verdade, né? Você sempre está ofertando com a sua vida, né? Isso pode parecer às vezes chocante, mas é uma verdade. É uma verdade na nossa vida, né? Você sempre está cabendo em informação. Bom, então esse vídeo a gente deu uma entrada, fez umas certas, acertou algumas conexões sobre o direito administrativo, algumas questões básicas. É claro que nós não sabemos praticamente nada de direito administrativo ainda, mas a gente passou um tempo sobre essa arquitetura, esses dados, velando na lógica dessas relações que dispõe para nós um certo entendimento, né? Para a gente entender mais, a gente tem que fazer exercícios para cada vez mais gerar uma certa qualidade desse espaço, né? De qualidades
dessa técnica, desse entendimento, se é que você entende. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer então exercícios sobre direito administrativo para poder arrecadar entendimento sobre isso, mais entendimento, né? Para a gente fixar esses entendimentos com base em problemas, né? Com base naquilo que é montado sobre o interesse de, de, de fazer com que a gente realmente saiba sobre isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você e fui!